ele colocou aqui um assunto que é importante o pessoal entender. Regularização de vazão é segurança hídrica. O que é segurança hídrica? No período de estiagem, quando você tem uma barragem, você... Não, não é todo mundo que entendeu, não. Porque a segurança hídrica, esse é um objetivo muito importante no estudo. No período... A jusante, quem está montando somos nós. Não regulariza nada. Deixa eu concluir, permita. Então, a jusante, perfeito, naturalmente, você vai ter, durante o período de estiagem, uma possibilidade de abrir mais vazões, regular mais essas vazões, abrir mais o reservatório para aumentar a captação. Isso não só para consumidores, para a indústria, para a agricultura, para tudo que consome água, que precisa da água. A jusante passou pela crise hídrica. Nenhum município. Não, por favor. Eu acho que... É porque o objetivo da barragem do Eia-Rima está claro. Então, a gente tem algumas manifestações, mas a gente tem algumas preocupações da ANA com relação à captação de Jaguariúna. Ele foi o presidente da ANA, só para você saber. Jaguariúna, a gente tem... Então, a gente recebeu uma manifestação da ANA se preocupando com a captação de Jaguariúna. Vai, Vicente, continua, por favor. A gente vai... O Vicente vai falar porque ele tem autoridade para isso, ele está nos ajudando, dando algumas orientações, porque ele até 3 meses atrás era presidente da ANA e ele sabe bem desse processo. Um ano. Vicente, passa por favor, Vicente, ajuda a gente. Pessoal, muito rapidamente, cumprimentar o pessoal do DAE. Eu acompanhei todo esse processo. Eu acho que esse processo ele é muito confuso institucionalmente. Ele foi licenciado em conjunto, né, e as obras estão sendo feitas em separado. Quando, na reunião do CONSEMA, que aprovou em conjunto as duas, eu já tinha informado o secretário de Recursos Hídricos de São Paulo e o superintendente do DAE que a obra do rio Camanducaia não teria outorga, e isso não foi informado com o CONSEMA, e o processo vai andando, e assim como a gente está vendo em Brumadinho, quando a gente olha de maneira imediata, isoladamente as coisas podem até se justificar, mas de maneira sistêmica essas coisas não se justificam. Eu, pensando aqui para vocês, eu acho que essas barragens são mais ou menos como você ir numa concessionária e comprar um carro sem roda. Elas não têm qualquer significado, se elas não estiverem vinculadas ao anel adutor, ao sistema adutor. Por quê? Porque por mais que ela regularize a montante, como está dito pelo profissional aqui, esses municípios a montante não viveram a crise hídrica. E essas barragens, elas foram concebidas há mais de 20 anos e ganharam corpo durante a crise hídrica. Por quê? Porque durante a crise hídrica, qualquer coisa que resolvesse o problema da crise, as pessoas queriam fazer. Então se colocou na agenda fazer essas obras. De uma maneira, na minha opinião, faço até aqui a meia-culpa no que cabe, de uma maneira acrítica, porque há outras alternativas, há alternativas melhores do que essas barragens para garantir a segurança hídrica, e essas barragens só se justificam se tiver o sistema adutor, que, com todo o respeito aos profissionais da DAE, que vai sair o documento, não será feito, porque quem acompanhou até a própria realização das barragens aqui em Campinas, não havia dinheiro, não há dinheiro, as barragens custam... Me deram um número novo, mas eu vejo pelo site, custa no mínimo quase 5 vezes o valor das barragens. O anel adutor custa 5 vezes o valor da barragem. O valor da licitação, de 800 milhões. Não o valor que foi contratado de 500 milhões, que foi um valor muito menor. Então, se não tiver uma vinculação do anel adutor com a barragem, ela não servirá para absolutamente nada, a não ser criar impacto, aumentar o risco e especulação imobiliária aqui na nossa bacia. Tem alguns instrumentos que obviamente vão sendo esquecidos nesse processo, até porque são instrumentos frágeis e não conhecidos da maioria das pessoas, mas tem um instrumento que chama-se Certificado de Regularidade de Obra Hídrica.
O que é o certificado de regularidade de obra hídrica? É emitida pela Agência Nacional de Águas para obras acima de 10 milhões que envolvam recursos da União. No primeiro momento, a barragem seria feita exclusivamente com recursos do governo do Estado de São Paulo. E aí a primeira informação não precisa desse certificado. Por que esse certificado, na minha opinião, seria importante? Eu não sei o que a Ana vai fazer agora. Esse certificado seria importante porque ele diria, tecnicamente, que as barragens só se justificam com o anel adutor. Aí o que fez o DAE? O DAE, que é o empreendedor, ele disse que as obras seriam feitas com recursos do Estado. Só que com o passar do tempo, não foi assim. Houve o governo federal passou a ser avalista. Ao ser avalista, precisa ter CERTOL. E qualquer informação que a gente peça, o CERTOL não é necessário, porque é feito com recurso do Estado, não é verdade? Então vai se criando vai se criando esse tipo de respostas momentâneas para as perguntas momentâneas, e a gente vai esquecendo o problema sistêmico aqui da região. Eu vou encerrar dizendo o seguinte: eu tenho uma preocupação adicional, que é a tentativa de se criar alternativas ao anel adutor, que não será feito. Pelo menos no meu tempo de vida, eu não verei, enquanto estiver vivo, eu não verei esse anel adutor. Se conseguir ver, virei e pedirei desculpas e tudo mais, mas nem eu, nem muitos dos que têm a minha idade por aqui não verão esse sistema adutor. E aí começa a se pensar em alternativas, como o próprio site do DAEJ diz que a outorga e os estudos da SANASA justificam uma revisão desse plano. A outorga não alterou em nada. Isso é justificativa formal de um evento que aconteceu depois do sistema adutor, que não alterou basicamente em nada a disponibilidade hídrica. E a segunda é a barragem de Campinas, que eu queria falar sobre isso. A alternativa que realmente pode vir a ser viável é se a barragem de Souzas for feita, que na minha opinião é uma barragem desnecessária, muito pequena para aquilo que se pretende resolver aqui na bacia, uma barragem para 3 meses, que vai ficar seca quando o rio estiver seco e vai ter água quando o rio tiver água, ou seja, não serve para absolutamente nada. Essa barragem, essa pode ser feita, eu acredito que se a SANASA conseguir todas as licenças e tudo mais pode ser feito. E o que está sendo estudado de real para a barreira de Pedreira é a conexão entre a barreira de Pedreira e a barreira de Souzas. Então vejam, fazer a barreira, fazer a barragem de Pedreira não terá o anel adutor e será o viabilizador futuro da barragem de Souzas. O que, na minha opinião, são impactos muito grandes para uma solução de crise hídrica, de segurança hídrica, que é absolutamente reduzida diante da necessidade e que pode ser obtida através de programas de recuperação de nascentes na bacia inteira. Qualquer estudioso que faça essas contas, a quantidade de água a ser disponibilizada pode ser recuperada através de recuperação de nascente. Eu, quando estava na SANASA, tive essa oportunidade também, eu já falava, traz uma adutora do Cantareira para Campinas, e aí nós da bacia teremos a água da bacia, e o rio fica como uma redundância, e não da maneira como está sendo feito. Estou citando duas, com certeza, se houvesse possibilidade dessa obra ser interrompida, porque ela não se justifica, na minha opinião, a menos que o governo firmasse ao mesmo tempo, fizesse ao mesmo tempo o sistema adutor, que não fará em 2021, não serão essas pessoas que estarão no DAE, não serão essas pessoas que virão aqui, não serão as pessoas que nós vamos cobrar politicamente. Então, a menos que haja um compromisso de que o anel adutor, o sistema está pronto, será feito, tem um compromisso de fazer, e que seja feito concomitantemente, essa obra, na minha opinião, deve ser interrompida. Boa!